Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e muitos de vocês devem estar imaginando o seguinte: por que a Rússia ela ainda não fez uma ofensiva diretamente dentro aí da cidade de Kiev, né? Ou seja, por que a ocupação propriamente dita à cidade de Kiev ainda não se realizou, haja vista, já temos aí 12 dias de guerra? Muito bem, a questão não é tão simples, né? É claro que a grande imprensa tenta retratar isso como se fosse uma fraqueza da Rússia, né? Como se, olha, a Rússia imaginava que ia ser muito fácil e está vendo que está tendo uma resistência e ainda não se lançou a Kiev. Não, isso é um raciocínio bem simplista. Aliás, quando você vê a imprensa noticiando isso, parece que eles estão ansiando logo, né, para a Rússia atacar, para eles terem mais material, né? Tudo a ver com aquele sensacionalismo típico da grande imprensa, né? É a verdadeira sociedade do espetáculo. Afinal de contas, quantas vezes nós já não vimos aí aquele foguete que atingiu o prédio, que não matou ninguém, né? Mas essa cena já foi repetida aí, pelo menos eu vi uma centena de vezes na TV, né? Bem, claro, as estratégias para você adentrar uma cidade do porte de Kiev não é a mesma coisa de uma cidadezinha de médio porte. Lembre-se que Kiev ela tem mais ou menos 2 milhões e 800 mil, 2 milhões e 800 mil de habitantes. Equivale à cidade de Salvador ou à cidade de Belo Horizonte em termos de população. Portanto, Kiev é uma cidade gigantesca, gigantesca. E a história já mostrou que para ocupar uma cidade grande não é nada fácil. Nós temos aí exemplos históricos, né? E lembre-se, quando os Estados Unidos resolveu ocupar Bagdá, o que ele fez? Antes das tropas entrarem, simplesmente foram centenas, aliás, foram milhares de bombas que foram lançadas na cidade de Bagdá. Para quem não lembra, eu lembro aqui vocês. Tanto em 1991, na Primeira Guerra contra o Iraque, como em 2003, na Segunda Guerra contra o Iraque, em primeiro lugar, a guerra teve horário marcado, ou seja, às 20h30, horário de Washington, quando todo mundo já está em casa, já tomou banho, já jantou e está de frente para a TV, começou a guerra. Ou seja, era à noite e simplesmente a noite praticamente virou dia. Ou seja, um monte de bombas nas duas guerras. Começou assim essas duas guerras, né? Então, foi um bombardeio violentíssimo para depois as tropas entrarem, né? Então, vejam que é esse know-how que se tem de ocupação de uma grande cidade. Quando começou a guerra ali anunciada pelo Putin, primeira coisa, quando se reconheceu a independência das duas cidades e na região de Donbás, primeiramente se imaginou que ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com a Crimeia, ou seja, anexa a região e ponto final. Mas não. Ou seja, lançou, no caso, 3 frentes de tanques, né, de batalha, para dirigir-se sentido a Kiev, quando começou ali em 24 de fevereiro. Quais foram as alegações? Porque, veja, não é só anexar a região de Donbás, onde estão as duas cidades que declararam independência. Quais foram as alegações do Putin? Vejam que há uma diferença entre a alegação, que é a justificativa, e a realidade, né? Claro que para a justificativa você não pode literalmente afastar-se 100% da realidade, porque senão a sua justificativa torna-se completamente implausível, né? Completamente intragável. Ou seja, você tem que ter elementos da verdade, nem que seja uma verdade parcial, para justificar suas ações políticas militares aí de guerra. Bom,
Primeiro que ele alega lá tanto a expansão da OTAN, isso nós já fizemos até aqui o vídeo anterior para mostrar isso, né? Como a OTAN está se expandindo pelo mundo e quem manda na OTAN é os Estados Unidos, né? Alega aí um segundo motivo, a questão da ocidentalização, portanto, a cultura russa e ucraniana são culturas orientais, portanto, para entender isso, temos que considerar aí o quê? Alguns valores que não se colocam no Oriente, sobretudo ali na Rússia, né? Portanto, a ideia de combate ao homossexualismo, ou seja, homem é homem, mulher é mulher, não tem, portanto, LGBTQIA+, não tem essa história, né? Isso é um dos elementos, né? Os países orientalizados têm aí a figura central do político, aquele líder único, né? Que é tratado como um paizão, e isso não é só a Rússia, é a China, é a Coreia do Norte, pode ver que o cara entra no poder, fica até morrer, portanto, esses valores de democracia liberal, em termos políticos, não pegam, né? Não são fortes ali nesse mundo oriental, né? Então vejam, você tem, portanto, dentro da Ucrânia, uma parte dos ucranianos querendo se ocidentalizar, e vejam, essa ocidentalização até penetrou a própria Rússia em termos de mercado, mas não em termos de política, né? Embora é bom lembrar que aquilo que eles tanto vangloriam da democracia liberal, ou seja, aquilo que eles falam, né, da liberdade de imprensa, de comunicação, de ideias, bom, o que eles estão fazendo agora exatamente em termos de guerra? Boicotando sites russos, boicotando empresas russas, mesmo aquelas que não tem nada a ver diretamente com o Putin, ou seja, fazem aquilo o que eles sempre condenaram, né? Então, essa é a hipocrisia. Vejo aí nesse artigo de hoje da Folha também já sendo apontado isso que eu estou acabando de falar aqui para vocês, né? Ou seja, aquilo que eles condenam, eles estão fazendo. Agora, e além disso, a ideia do avanço do neonazismo ali na Ucrânia, que a grande imprensa insiste em colocar que não tem, né? Quando, inclusive, o Putin teve aí uma fala com o Macron também reiterou que não tem neonazismo. Então, se você olha diretamente para o governo do Zelensky, ele, ainda mais sendo judeu, ele não é, obviamente, neonazista. Mas, isso vai ficar para o meu próximo vídeo, vocês vão ver que a Ucrânia, que já era um verdadeiro bueiro desses movimentos neonazistas, né, que estavam crescendo, que, inclusive, é o país que votou lá na ONU, não condenando o nazismo, né, em termos de divulgação, né, tanto só quem fez isso só foi, daquela votação de dezembro, só foi os Estados Unidos e a própria Ucrânia, né, isso é em grande imprensa acoberta, né. Então, você tem sim movimentos grandes ali, inclusive com desfiles, com estandartes, coisa que outros países que condenam sim o nazismo não têm, né? E o que é pior, agora com essa guerra, esses movimentos neonazistas se fortaleceram, estão crescendo, estão até ganhando armas, né? Armas vindo de onde? Do próprio governo, vindo da OTAN. Então, a coisa vai piorar, ou seja, essa justificativa do Putin que ele vai combater neonazista, o que você está vendo agora é até um fortalecimento, né? Bom, então tudo isso são as justificativas dele, né? Mas vale lembrar que o Putin, ele pegou uma economia destroçada ali nos anos 90, né? A Rússia tinha perdido a primeira guerra da Chechênia, de 94 a 96, e depois lá com Putin, uma segunda guerra da Chechênia, de 99 a 2009, aí sim, onde a Rússia ganha, né? Então veja que a Rússia, quando faz guerra, é guerra de longo prazo, portanto,
tem que colocar isso na balança de Kiev também, não é? Não quer dizer que a guerra vai durar poucos dias, gente. A guerra pode durar meses, pode até durar 1 ou 2 anos, até mais, né? Tudo vai depender como é que vai se desdobrar isso, né? Vejo que, é claro, os exemplos anteriores que eu acabei de dar são de guerras internas, né? Agora, vale lembrar que tudo vai depender também do grau de influência do boicote econômico mundial, como é que isso vai se repercutir ao longo do tempo aí na Rússia, né? Porque em termos de guerra prolongada, a Rússia tem sim know-how. Então, vejam, agora falando especificamente de Kiev, né? Primeiro, se lá em Bagdá, para o exército dos Estados Unidos entrar em Bagdá, teve que entupir de bombas, matar milhares e milhares de pessoas, né? E o país não tinha bunker. Já é uma diferença aí com Kiev. Kiev tem um sistema de metrô daqueles mais profundos do mundo. A TV está mostrando isso, né? As pessoas se escondem lá, obviamente, né? Se abrigam lá das bombas, né? E com certeza você vai ter movimentos de guerrilha, movimentos de resistência que também vão se abrigar aí. Portanto, a resistência da Ucrânia vai ser demorada se for necessário. Eles não têm a mesma quantidade de armamentos, nem o mesmo potencial russo, mas tem muitos armamentos, né? Eles têm mísseis aí, portáteis, né? Aqueles que para derrubar aviões, para destruir tanques, né? Eu já mostrei isso no vídeo anterior, né? Ou seja, a OTAN e as empresas privadas, né, fornecem esse tipo de equipamento, né? Então isso também faz pensar 2 vezes a estratégia de ocupação de uma grande cidade, né? Sem contar que a cidade, obviamente, se preparou agora, né? Tá colocando guerrilha para tudo quanto é lado, gente armado, né? A extrema-direita se armando, os exércitos, portanto, fortalecendo e florescendo esse extremo nacionalismo, portanto, vai ser um berço, né? Vai ser um celeiro muito grande, inclusive para fortalecer movimentos neonazistas dentro desse país, né? Então, você pode ter aí, portanto, uma duração muito longa, né? Portanto, tudo isso é pesado na balança. E vejam, segundo a ONU, nesses dias de guerra, né, morreram aí, segundo os dados da própria ONU, até hoje, né, 364 civis e 758 militares aí da Ucrânia, né? Portanto, dando aí 1.122 pessoas. Bom, em 12 dias de guerra, né? Você pode ter certeza que as guerras que os Estados Unidos se enfiou matou muito mais gente nesse período. E veja, não estou justificando uma coisa pela outra, não. Para nós aqui que somos humanistas, a perda de uma única vida já é mais do que significativa. É mais do que significativa, né? Agora, o que a gente tenta entender aqui é a lógica que se dá nesses cenários de guerra, né? Ou seja, isso quer dizer que pode ser que para haver essa ocupação real da Ucrânia, olha, vão ter que jogar ainda muito mais bombas, né? Porque, vejam, percebam que estão aí conquistando as outras cidades no entorno do país, né? Cidades de médio porte, né? Portanto, você vai fazendo aí, portanto, no fundo, o Putin, de início, ele queria um governo favorável a ele. Lembre-se que ele é um autocrata, lembre-se que ele está censurando, ele censura aqueles que criticam a guerra dentro do seu próprio país, prende muita gente sendo aí condenada, talvez até a 15 anos de prisão, se vai cumprir ou não é outra história, né? Mas gente sendo presa, já são mais de 5 mil presos, né? Portanto, não é flor que se cheire. Já mostramos aqui no nosso primeiro vídeo sobre a guerra que não tem nenhuma perspectiva dessa guerra em prol
do trabalho, e sim só em prol do capital, né? Ou seja, Putin com a Rússia, OTAN, Estados Unidos, são aí as forças do capital se degladiando, né? E quem perde são os trabalhadores, né? Portanto, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, que a partir de uma guerra internacional surgiu aí o flanco para os trabalhadores promoverem a primeira revolução proletária vencedora aí, ali do mundo asiático europeu, agora não é isso que a gente está vendo, né? Ao contrário, você não tem uma perspectiva do trabalho se colocando pujante diante dessa situação. E isso é um dado de realidade, né? Portanto, temos que entender que nesse mundo mundializado, né, claro que essa guerra faz com que você tenha aí boicotes muito grandes por parte do Ocidente em relação à Rússia, tentando encurtar, mas vejam só que a dubiedade, né? Porque do ponto de vista do capital, como você incentiva a indústria armamentista a vender mais armas, a você ter gente querendo entrar para a OTAN, né? A Finlândia tomou aí um ultimato da Rússia e mesmo assim já está falando em querer entrar para a OTAN. Então, portanto, nós estamos aqui diante de uma situação onde coloca-se uma nova realidade social, digamos, uma nova ordem mundial, né, que se falava em nova ordem mundial a partir de 90 ali, com a queda do leste europeu, né? Portanto, essa nova ordem mundial que já é velha, então é o novo do novo, né? Ou seja, independente se a guerra acabasse hoje, de qualquer maneira, o namoro com a Rússia já acabou, né? O boicote que já foi feito e vem sendo feito, se continuaria porque agora vão tratar com um eterno inimigo, né? Ou seja, enquanto Putin existir, ele é uma ameaça aos olhos da OTAN, aos olhos dos Estados Unidos, né? E mesmo a China, que apoia a Rússia, né? Mas apoia ao mesmo tempo, contraditoriamente, não dando o braço para tirar do poço o Putin, né? Ou seja, é isso que a gente tem que entender, é o movimento das contradições. O real se movimenta na história através desse conjunto de contradições. Ou como diria o Marx, é um complexo de complexos, né? Portanto, não adianta querer entender toda essa situação, essa guerra, essas movimentações de tropas. Não adianta querer achar que tudo vai se resolver em poucos dias. Não. Ou seja, tudo isso vai depender, sim, reitero aqui, da força desse bloqueio econômico. Como é que isso vai exercer dentro do poder russo, né? E lembre-se que Putin não pensa em duas vezes em reprimir internamente qualquer manifestação contrária à sua, né? Portanto, essa coisa pode durar muito tempo. Então, isso tem a ver o quê? Com a própria invasão de Kiev. Pode durar aí um bom tempo ainda, você ficar ali cercando, né? Porque afinal de contas se fala, né? Temos que levar mais armamentos para Kiev. Bom, você consegue levar armamentos de pequeno porte, você não consegue levar avião. Você não consegue levar tanque, né? Então a coisa pode durar aí por um bom tempo, né? E assim a gente vai acompanhando. Ok, pessoal? É isso. A gente se vê aí no próximo. Dê o joinha e compartilhe esse vídeo e a gente se segue aí acompanhando. Um abraço.